Olá, seja bem-vindo ao episódio 239 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uma breve nota prévia. Para quem nos costuma ouvir em FM, o E o Resto é História vai passar agora para as 19 horas de quarta-feira. Portanto, está devidamente avisado. Quem nos ouve em podcast pode nos ouvir às horas do costume, que é quando lhe apetecer, basicamente. Bom, hoje nós vamos viajar, e vamos viajar para aquela que foi a mais mortífera prisão do Estado Novo, o Tarrafal, situada na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Uma prisão que foi tão mortífera, aliás, que foi encerrada pelo próprio Estado Novo a 26 de janeiro de 1954, portanto fez agora 70 anos. Ela iria reabrir mais tarde, em 1961, mas aí já de uma forma diferente, foi apenas para receber presos políticos dos movimentos de libertação de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Portanto, foi no dia 23 de abril de 1936 que foi publicado o decreto-lei que criou, e cito, a colónia penal para presos políticos e sociais no Tarrafal. Durante os 18 anos da sua primeira fase de existência, passaram pelo Tarrafal 340 presos políticos e registaram cerca de 34 mortes, o que dá uma mortalidade de 10%. Não por terem sido executados ou condenados à morte pelo regime de Salazar, mas devido às péssimas condições do encarceramento, à dureza do clima da ilha, às doenças locais e à falta de assistência médica. Rui, porquê é que o Estado Novo decidiu criar o campo do Tarrafal em 1936? Porquê é que decidiu encerrá-lo em 1954? E que presos é que passaram por lá? Ou seja, o que é que era preciso fazer para se ser condenado ao desterro numa ilha distante de Cabo Verde e a passar anos numa prisão que ficou conhecida justamente como o campo da morte lenta? Ora bem, muitas perguntas. Foi sem dúvida a pior prisão. É interessante perceber quem é que podia ir lá parar, porque não eram todos os oposicionistas à ditadura salazarista que podiam esperar ir parar ao Tarrafal, e às vezes não eram aqueles que mais se esperava, mas vamos falar disso. Antes disso, vou indicar apenas algumas fontes para as pessoas que, depois de ouvirem o nosso podcast e o nosso programa, possam estar interessadas em continuar a aprender, a estudar. Há um estudo de José Manuel Soares Tavares que se chama O Campo de Concentração do Tarrafal, 1936-1954, e foi publicado pelas edições Colibri em 2007. Para este tema, acho que também é importante o estudo sobre a Polícia Política do Estado Novo, 1926-1945, da Maria da Conceição Ribeiro, que foi publicado pela editorial Estampa em 1995. Provavelmente está esgotado. Mas encontra-se com alguma facilidade nos alfarrabistas. E depois há muitos livros de memórias e depoimentos sobre a colónia penal do Tarrafal. Aquele que me pareceu mais interessante os capítulos dedicados ao Tarrafal nas memórias de Edmundo Pedro, no primeiro volume, foi publicado em 2007. E Edmundo Pedro, vamos citá-lo aqui várias vezes, porque ele é uma figura interessante, porque ele esteve 9 anos no Tarrafal, entre 1936, portanto foi dos primeiros a chegar lá, e 1945. Quando chegou lá tinha 17 anos. Saiu de lá com 27 anos, passou uma grande parte da sua juventude na colónia penal, e esteve durante esse tempo acompanhado pelo pai. O pai também era também foi preso, o Gabriel Pedro, que também esteve lá preso entre 1936 e 1946. Vais-me perguntar onde é que está o filme? Não há filme, quer dizer, mas as histórias que ele conta, isto é nas memórias, ele fugiu, ele e o pai conseguiram fugir do campo, foram apanhados depois, voltados a ser internados no Tarrafal. As histórias são espantosas e ele conta aquilo muito bem, descreve bem os ambientes, a relação entre os presos, a relação dos presos com os guardas e com os diretores da prisão. Bem, estão ali os materiais todos para quem não sabe, Edmundo Pedro, e depois veio a ser uma figura muito relevante, nomeadamente do próprio Partido Socialista. Ele vem a ser um dos dirigentes do Partido Socialista mais conhecidos. Ele
morreu há pouco tempo, viveu durante muitos anos. Ainda o conheci, Ainda conheceste ainda o Edmundo Pedro? encontrei. Ainda o encontrei, é um senhor bastante especial, e escreveu estas memórias, são 3 volumes, sobre a sua vida, e a vida pessoal e a vida política, mas repito, os capítulos dele sobre O o Tarrafal são Tarrafal muito importantes. pareceram os melhores de todos, quer dizer, os mais equilibrados e os mais argutos em termos da análise, e também os mais... digamos, mais sinceros. Isto é, ele não esconde nada, até dos momentos difíceis que passou, de depressão, enfim, como nós podemos imaginar alguém Sim. que vê passar a vida numa colónia penal, e ainda por cima sem saber quando é que E iria ser toda a libertado. juventude, Que é não uma é? Uma coisa. coisa E sem impressionante. saber quando é que iria ser libertado. Esse é o ponto, aliás, vamos falar Vamos disso. falar. Bem, Então, o que é que era o Tarrafal? o que é que era o Tarrafal? Vamos começar pelas coisas muito concretas. O que é que era a colónia penal? A colónia penal consistia era um campo fortificado, tinha cerca de 200 metros, por outros 200 metros talvez. Os números às vezes não são idênticos em todas as fontes. Este campo estava cercado por arame farpado, 2,5 metros de altura, 1,5 metro de largura, portanto uma quantidade de arame farpado muito grande. Além do arame farpado ainda havia no exterior uma vala de 3 metros de profundidade e depois um talude de terra de 3 metros de altura, portanto aquilo estava emparedado, quer dizer, estava quase emparedado. Inicialmente o que existe dentro deste campo são tendas e depois, mais tarde, pavilhões construídos para os presos. No exterior... Deixa-me só dizer isso, só para explicar às pessoas que nós às vezes falamos da prisão do Tarrafal, mas isso que tu estás a escrever não é propriamente a prisão como nós a imaginamos, seria mais próximo, só para fazer comparações com aquilo que é o imaginário das pessoas, daquilo que a gente chama um campo de trabalho ou até um campo de concentração, Sim, não é? O aspecto No é aspecto esse. físico, O aspecto é esse. físico. No aspecto físico, aquilo tem um aspecto de um campo de concentração, exato. Arame farpado, torres para os guardas, as instalações dos guardas no exterior, havia 20, 30 guardas e depois uma guarnição militar angolana, portanto de indígenas angolanos, enfim, uma guarnição militar do exército colonial. Os primeiros presos chegam a 29 de outubro de 1936, eram 152, há outras fontes que dizem 157, e depois chegaram outras levas em junho de 1937, portanto no ano seguinte chegaram mais 40, elevou o número para 200, os que lá estavam. Em 1940 há 40 presos amnistiados, portanto o número baixa, depois vai subindo. No total, como disseste, terá havido 340 pessoas que estiveram presas nesta colónia penal entre 1936 e 1954. Bem, agora vamos ver o contexto. Em que contexto é que devemos examinar esta colónia penal? Primeiro, num contexto histórico bastante amplo. Há, de facto, uma tradição de deportação de presos e de condenados para as ilhas e para as colónias, no caso de Portugal, desde pelo menos o século XV. Por exemplo, a ilha de São Tomé e Príncipe é povoada com europeus que são degradados, são deportados. Chamava-se o degredo, precisamente, ser degradado. São sobretudo condenados em tribunal, mas às vezes também são pura e simplesmente afastados por razões políticas. Isso acontece muito durante a Primeira República. Entre 1910 e 1926 há deportações em massa de anarquistas e sindicalistas para as ilhas e para as colónias. Portanto, no regime republicano abusou-se dessa deportação. E reparem, isto tinha um contexto europeu também. Foi assim que muitas colónias europeias foram povoadas. Por exemplo, a Austrália foi povoada desta maneira, através das deportações judiciais. E as deportações para a África, durante imenso tempo, tiveram um sentido quase de condenação à morte, por causa das doenças. Certo. Ainda não existiam vacinas. E, portanto, não sabemos quantos dos deportados morriam, mas morria imensa gente. Quer dizer, ser deportado em meados do século XIX, não havia pena de morte em Portugal, mas havia a pena de deportação,
uma pessoa era deportada para Luanda e, basicamente, às vezes estava lá 2 ou 3 meses e acabava por morrer por doenças. Uma doença tropical, sim, local. Havia aqui uma diferença nas deportações para as ilhas dos Açores e da Madeira e para as outras possessões portuguesas. No caso das ilhas, por exemplo, no caso dos Açores, os deportados ficavam geralmente presos em fortalezas, como, por exemplo, o depósito de deportados de Angra do Heroísmo, que funcionava nos anos 1930. Portanto, quando se era deportado para já as ilhas... Já no tempo do Estado Novo era possível ser deportado para as ilhas, para os Açores, quer dizer, no tempo do Estado Novo, no tempo da República, a República foi imensa gente deportada para lá, depois no tempo do Estado Novo continuou essa deportação, mas quando se era deportado para os Açores, ficava-se preso. Ficava-se preso, sim. O que acontecia era que nas outras colónias não se ficava preso. Isto é, nas outras colónias era mais uma espécie de residência fixa, residência forçada. Porquê? Porque durante anos as dificuldades de comunicação eram tão grandes que os territórios serviam mais ou menos como prisão. Isto é, uma pessoa ser deportada para Luanda, quer dizer, a pessoa ficava presa em Luanda. Era muito difícil sair de lá. E, portanto, não era necessário estar detido num estabelecimento prisional. Podia ser deixado lá, enfim, à solta. O efeito era mais ou menos o mesmo. Estava ali e provavelmente não era muito possível sair de lá. Acontece que nos anos 1930 as coisas já tinham mudado, obviamente. Havia muito melhores condições sanitárias e, portanto, já não era uma condenação à morte. Os transportes eram diferentes. Também. Havia transportes, havia comunicações, etc. E isso viu-se em 1931, quando há uma revolta de deportados, quer na Madeira, quer na Guiné. Isto é, a ditadura militar tinha deportado por lá uma quantidade de oficiais que se organizaram lá e fizeram uma revolta, aliás, até para tentarem tomar conta das possessões. Portanto, percebeu-se que já não chegava, quer dizer, deportá-los para lá e deixá-los lá. Não, tinham de estar presos para não tomarem iniciativas de rebelião quando lá estivessem. E daí a ideia, logo nesse ano, 1931, de um estabelecimento prisional nas colónias. Portanto, em vez da deportação à antiga, que era apenas residência fixa lá, haver mesmo um estabelecimento prisional lá. Pensou-se em vários sítios, em Angola, também em Cabo Verde, na ilha de Santiago. Portanto, a novidade aqui é a ideia de a deportação para as colónias corresponder também a uma prisão. Até aí não era bem o caso. E isso tem uma corporização num decreto de 5 de dezembro de 1932 que prevê a criação de uma colónia prisional para os condenados pelo Tribunal Militar Especial. O Tribunal Militar Especial tinha passado a julgar os crimes políticos, mas é curioso que nesse decreto ainda se diz enfim, como os condenados são políticos, as condições devem ser menos dolorosas do que para os condenados de delito comum. Porque se admite que os presos políticos estão a lutar por ideais e, portanto, enfim, o decreto ainda faz este raciocínio. É ligeiramente humanista. Não era humanista, mas é este contraste. Não é a mesma coisa ser ladrão, um assassino, ou alguém que se organizou uma conspiração ou uma revolta, etc. Bem, as condições... Eu estou a assinalar isso, não é para dizer que a sua benevolência, não, é para dizer que as coisas endureceram depois de 1932. E endureceram de 1932 até porque as próprias revoltas e aqueles que protagonizavam as revoltas também mudaram. Mas antes disso falemos das prisões que havia. As prisões que havia na década de 30 para presos por delitos políticos... Quando tu dizes que havia prisões para presos de delitos políticos, quer dizer que essas prisões eram exclusivas para delitos políticos? Exclusivas não para se presos misturavam? Não se misturavam, eram presos. Portanto, havia a prisão do Aljube, onde a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a PVD, como era conhecida antes da PIDE, enviava presos às suas ordens e depois se tornou uma prisão da polícia política. Portanto, o Aljube em Lisboa era uma prisão da polícia política, quando a polícia política adquiriu competências prisionais. Portanto, era muito usada para presos preventivos. Portanto, gente que ainda não tinha ido a julgamento e que estava... Porquê? Porque ficava próxima da sede da polícia, onde eram interrogados e, portanto, iam lá buscá-los, iam lá levá-los para interrogatórios. A cadeia tinha péssimas condições, as celas de isolamento, por exemplo, eram muito pequenas, estava frequentemente sobrelotado, quer dizer que
a polícia política adquire entre 1934 e 1936 outros 2 depósitos prisionais, quer dizer, outras 2 prisões, a prisão do Forte Peniche, afastada de Lisboa, portanto era mais para presos condenados, tinha uma lotação de 100, e a prisão do Forte Caxias, mais uma vez para presos que estavam a cumprir pena, mas também para presos preventivos, uma vez que também ficava próximo de Lisboa e era possível levar e trazer. Portanto, isto eram as prisões que havia antes do Tarrafal. Como é que o Tarrafal surge também numa situação, como eu estava a dizer, de um certo endurecimento para com os presos. E de onde é que vem esse endurecimento? Vem de há várias razões para isso. Uma delas é, ao longo dos anos 30, mudam os protagonistas daquilo que nós podemos chamar, do ponto de vista do Estado, a subversão política. Até aí tinha sido o chamado reviralho. Isto é, figuras, por vezes bastante importantes, do antigo regime republicano anterior a 1926 e que combate a ditadura militar. E esses são mais ou menos tratados às vezes de uma maneira especial, com algum respeito, porque foram ministros, tiveram lugares importantes e, portanto, havia ali uma certa... Ou eram por simplesmente camaradas dos oficiais que estavam à frente da ditadura militar, portanto, tinham de se prender uns aos outros, digamos assim. E, portanto, havia uma cautela. O que é que acontece nos anos 30? Nos anos 30 começa a aparecer os tais, aquilo que tu referiste no decreto de 1936, que é presos políticos e sociais. O que é que queria dizer sociais? Estes sociais eles estão-se a referir a comunistas e anarquistas. Isto é, e esses começam a ter um papel cada vez mais importante, como nós vimos aqui pelo 18 de janeiro de 1934. Essa revolta que começa como uma conspiração do reviralho, mas que depois a sua concretização é basicamente uma sublevação, um levantamento anarquista e comunista. A chamada Revolta da Marinha Grande, da qual nós já falamos aqui muito recentemente. Os anarquistas e os comunistas começam a ter esse protagonismo e, por outro lado, também já vimos que o Estado Novo, estabelecido em 1933, está interessado em dar-lhes cada vez mais protagonismo. Isto é dizer, a única oposição que nós temos é anarquista e comunista. Quer dizer, é os únicos opositores que nós temos verdadeiramente. E, portanto, estão interessados também em fazer esta ideia de que estão a resistir ao comunismo. Definir o inimigo, não é? Como o comunismo. E, aliás, é na sequência do 18 de janeiro de 1934 que começa a ser finalmente estudada a sério a concretização da ideia da colónia penal. Tinha-se pensado na Foz do Rio Cunene, no sul de Angola, depois seleciona-se Cabo Verde e é em abril de 1936 que começam as obras para finalmente fazer um estabelecimento prisional para estava previsto para 500 presos, embora nunca tivesse tido mais do que metade disso. E o que é que se passa em 36? O ano de 1936 também é importante para perceber de repente, a concretização finalmente da ideia da colónia penal. Bem, nós temos governos da Frente Popular em Espanha e em França. Portanto, há uma grande euforia da esquerda, mesmo em Portugal. A esquerda oposicionista pensa que o regime estará por dias, porque acantonado aqui na Península Ibérica com o governo da Frente Popular, isto é um governo, portanto, socialistas e comunistas em Espanha e um governo de Frente Popular também em França, portanto, julgava-se que isso iria criar uma pressão muito grande contra o Estado Novo aqui em Portugal. Depois, em julho de 1936, começa uma guerra civil em Espanha. Há um levantamento do exército contra o governo da Frente Popular, mas o governo resiste, portanto não cai. Portanto, também se julga que o governo vai acabar por dominar a revolta do exército comandada pelo general Franco. Isso inspira em Portugal uma revolta da Marinha. Em 8 de setembro de 1936, uma quantidade de marinheiros revoltam-se nos barcos, marinheiros que fazem parte de uma organização, que é a Organização Revolucionária da Armada, que tem ligações ao Partido Comunista. Portanto, há a ideia, enfim, o regime está por... dias. Não está por dias, mas pode estar por meses, ou pode estar não por muito tempo, e isso provavelmente, obviamente...
muito provavelmente terá impressionado o governo a pensar, bem, temos de dar aqui uma ideia de uma certa brutalidade, uma certa força, para não perdermos o controle da situação. E daí a ideia da colónia penal, e daí também a ideia de transferir todos aqueles que lhes pareceram os protagonistas mais importantes, quer do 18 de janeiro de 1934, quer agora desta revolta na Marinha em setembro de 1936, transferi-los para uma colónia penal que viria a ser a colónia penal do Tarrafal na ilha, em Cabo Verde. Portanto, eles são... Mas isso era visto como o ponto mais alto da repressão. Não, era para impressionar. Mas não houve prisão, não havia prisão perpétua, não é? Era para impressionar. Não havia pena de morte? Não, e reparem, as penas que eles estavam a cumprir eram penas todas relativamente limitadas. Quer dizer, os marinheiros são condenados a 16, 15, 20 anos de prisão. Os marinheiros revoltados porque são militares e, portanto, têm mais severo. Mas os presos políticos são geralmente condenados a 3, 4 anos de prisão. Eram essas as penas a que eles estavam habituados a ser condenados, mas mais uma vez já vamos ver que não era bem assim. Que não era bem assim. Mas o que é que acontece? O que acontece é que portanto, o que o governo vai fazer é transferir para o Tarrafal dirigentes, basicamente a elite dirigente da CGT, da Confederação Geral do Trabalho Anarquista, e o secretariado do Partido Comunista, que aliás, estavam todos presos desde novembro de 1935, portanto, os dirigentes do Partido Comunista, aliás, já estavam, aliás, deportados na prisão da Angra do Heroísmo, portanto, eles já estavam presos em Angra do Heroísmo, e depois membros de várias organizações como as Juventudes Comunistas, por exemplo, onde Edmundo Pedro era um militante das Juventudes Comunistas. E, portanto, também, isto quer dizer que os que vão entre o grupo que vai para o primeiro grupo que vai para o Tarrafal está, por exemplo, o Mário Castelhano, que é o líder da Confederação Geral do Trabalho, a grande organização sindical anarquista, e o Bento Gonçalves, que era o secretário-geral do Partido Comunista. Aliás, os dois, Mário Castelhano e Bento Gonçalves, vêm a morrer no Tarrafal. Mário Castelhano em 1940, Bento Gonçalves em 1942. Nós estamos a falar da maior parte dos presos é gente jovem, é gente de 20, 30 anos. Por exemplo, o Edmundo Pedro era incrivelmente novo, tinha 17 anos, o pai dele tem 39. Portanto, é esta gente nova que é enviada. Portanto, anarquistas, comunistas, mais tarde... Mas não apenas chefias, não é? Podia ser militantes, quer dizer, vêm os dirigentes, mas vêm também militantes. Mas ainda vamos explorar isso. Mais tarde, portanto, eu estou a falar de anarquistas e comunistas, mais tarde vão aparecer outro tipo de presos no Tarrafal. Por exemplo, uma dezena de republicanos e oposicionistas presos durante a Segunda Guerra Mundial por colaborarem com os aliados na formação de uma rede de subversão armada, na previsão de uma invasão alemã. A chamada rede Shell. Enfim, um dia destes também talvez possamos falar disso. Entre eles está, por exemplo, o Cândido Oliveira, que é um selecionador nacional de futebol mais tarde. E que também escreveu um livro sobre isso. E que escreveu um livro que vai ser publicado depois de 1934. Portanto, ele vai para o Tarrafal em 1942. Mais uma vez é uma questão especial. Reparem, é uma questão de colaboração com os serviços secretos de um país estrangeiro, quer dizer, portanto, é isso que leva, mas ele tem, por exemplo, um tratamento muito diferenciado. Aliás, o Edmundo Pedro chama a atenção para isso. Por exemplo, o Cândido Oliveira só está 18 meses no Tarrafal, na ilha, e a maior parte do tempo está fora da colónia penal. Portanto, ele está uns dias dentro da colónia penal, isto é, dentro do campo, vamos chamar-lhe assim, e depois imediatamente passa para fora, para a vila, e fica mais ou menos como um deportado à antiga. Obviamente vai tomando atenção ao que é que está a passar-se dentro da colónia penal e vai escrever precisamente um livro sobre isso. Agora, qual era o critério de quem ia para o Tarrafal? De quem ia para o Tarrafal. Quer dizer, aparentemente nós podemos dizer, os dirigentes, os mais importantes. Não era exatamente assim, quer dizer, não era sempre assim. Sim, os dirigentes da CGT, os dirigentes do PCP, na década de 30, foram para o Tarrafal. Mas, por exemplo, o Edmundo Pedro chama a atenção para isso, quer dizer, quando compara a sua situação com a situação, por exemplo, de Álvaro Cunhal.
Edmundo Pedro e Álvaro Cunhal são ambos dirigentes das Juventudes Comunistas em 1935 e estão os dois presos. O Álvaro Cunhal até é um bocadinho mais... e o Álvaro Cunhal é mais velho que Edmundo Pedro, tem 23 anos, quer dizer, é mais velho, e é mais destacado na hierarquia. Ele era o dirigente das Juventudes Comunistas, tinha estado em Moscovo, portanto era um indivíduo muito mais importante do que Edmundo Pedro, que era enfim, também sendo um dirigente, mas tinha menos importância do que Álvaro Cunhal. Agora, em 1936 eles têm destinos completamente diferentes. O Álvaro Cunhal cumpre uma pena de 10 meses de prisão no Aljube e é libertado. E o Edmundo Pedro é enviado para o Tarrafal, onde vai passar 9 anos. Quer dizer, como é que se explica esta desproporção enorme? E mais uma vez, tu dizes que a PVDE sabe. A PVDE sabe tudo dos dois. O Edmundo Pedro chama a atenção para isso. Eles têm informações, eles obtiveram informações e, portanto, sabe exatamente que o Álvaro Cunhal é muito mais importante que o Edmundo Pedro, é um dirigente, esteve em Moscovo, o Edmundo Pedro nunca esteve em Moscovo, portanto, é um quadro importante do Partido Comunista. Está 10 meses preso e é libertado. Estás a sugerir que é uma questão de classe? O Edmundo Pedro era um operário do Arsenal da Marinha. E filho de outro operário, o Gabriel Pedro, aliás, que também ia ser preso. E o Álvaro Cunhal era um estudante universitário, filho de um advogado e de um antigo governador civil. Então estás mesmo a sugerir que é uma questão o Edmundo Pedro diz que é mesmo isso, quer dizer, eles foram tratados de uma maneira completamente diferente e a explicação que ele dá, bem, as responsabilidades políticas do Álvaro Cunhal são muito maiores do que as dele, e ele vai cumprir 9 anos ele vai estar 9 anos no Tarrafal e o Álvaro Cunhal está 10 meses no Aljube. Mas quem é que definia essa pena? Eram os tribunais? Isto não é pena. Não, isto não é pena. Nenhum deles está, aliás, nenhum deles está a cumprir pena. Nenhum deles passou por um tribunal. Atenção, isto, a gente já vai falar disso também. Quer dizer, portanto, eles estiveram presos, estiveram detidos às ordens da PIDE. Quer dizer. Muito e, bem. portanto, o que Edmundo Pedro diz é que, obviamente, a família de Álvaro Cunhal tem meios para se fazer valer junto das autoridades e o Estado Novo era... a ditadura era sensível, tomava em linha de conta o facto de alguém ser um estudante universitário. Aliás, o Álvaro Cunhal, e depois o Edmundo Pedro conta essa história também, o Álvaro Cunhal, quando está preso, precisa de fazer uns exames na Faculdade de Direito e a polícia política leva-o a fazer exames. Um dos professores que o examinam, um deles é o Marcelo Caetano, etc., e que lhe dão a nota máxima depois. Quer dizer, enfim, é um regime completamente excepcional. Aliás, o Edmundo Pedro também faz o contraste entre os marinheiros condenados pela revolta de 8 de setembro de 1936. Os marinheiros são todos enviados para o Tarrafal, os que são condenados. E os oficiais do Regimento de Cavalaria 6 do Porto, que em outubro de 1946, 10 anos depois, revoltam-se e marcham sobre Lisboa, os oficiais do Regimento de Cavalaria, e que são condenados apenas entre 1 e 3 anos de prisão, que cumprem na metrópole. Porquê? Porque marinheiros era uma coisa, oficiais de cavalaria era outra coisa completamente diferente. E depois temos uma exceção que, mais uma vez, vem ao encontro deste raciocínio de Edmundo Pedro, que é, apesar de tudo estar, vai para o Tarrafal também, um outro membro do Partido Comunista e do secretariado do Partido Comunista em 1935, portanto um dos dirigentes mais importantes do Partido Comunista, que é Júlio de Melo Fogaça, e que é filho de uma família rica do Cadaval. Ele é enviado para o Tarrafal em 1937 e o que é que acontece? É libertado em 1940. E o Edmundo Pedro descreve isso. Descreve quando as autoridades da colónia penal mandaram-nos formar para anunciar que em 1940 houve cerca de 40 amnistias. E, portanto, o Edmundo Pedro está lá, 18, 19, 20 anos, quer dizer, e eles começam a dizer os nomes daqueles que vão ser amnistiados. E um deles, dos primeiros que é dito, é Júlio Fogaça. E o Edmundo Pedro sabe, este é um dos mais importantes dirigentes do Partido Comunista, é do secretariado. Ele diz, bem, se eles o vão libertar a ele, com certeza que vão ter de libertar a mim, quer dizer, que sou das Juventudes Comunistas. Não. Júlio de Melo Fogaça é amnistiado em 1940, regressa ao continente, em liberdade, e Edmundo Pedro, o jovem operário do Arsenal da Marinha, militante das Juventudes Comunistas, continua no Tarrafal. Ele diz que foi uma das coisas que o deprimiu imenso naquela altura, porque ele ficou convencido quando ouviu o nome dele, bem, mas se eles vão libertar um membro do secretariado, com certeza que me vão libertar a mim. Não. Libertaram um membro do secretariado, mas não o libertaram a ele. Porquê? Bem,
se calhar a família também terá tido alguma... Portanto, até a repressão no Estado Novo era classista. A repressão era incrivelmente classista, quer dizer, a maneira como as pessoas eram tratadas nas prisões do Estado Novo eram classistas, um operário, ou filho do operário, era provavelmente... ou era com certeza espancado, por exemplo, na polícia política, é muito provável que os outros não fossem, quer dizer, ou fossem tratados de uma maneira diferente. Não era sempre assim o caso, quer dizer, mas havia essa tendência. À regra, sim. O Júlio Fogaça depois quando volta também à conspiração e é outra vez preso e enviado para o Tarrafal em 1942 e é libertado em 1945 também. Portanto, enfim, há quase todo o tipo de gente que passa pela colónia penal, incluindo o antigo chefe de brigada da polícia política, o sargento António Augusto Pires, que também é preso no Tarrafal. Portanto, há um membro da polícia política que está preso no Tarrafal. Mas, claro, a maioria são, portanto, anarquistas e são comunistas e são aqueles que faziam parte das direções das principais organizações anarquistas e comunistas nos anos 30 e militantes jovens, mas que se tinham destacado em sublevações, conspirações, grandes atividades, como era o caso de Edmundo Pedro. Bem, agora vamos talvez falar um pouco do que era esta colónia penal. Esta colónia penal, nós estamos a falar da colónia penal, mas a oposição começa a tratá-lo como campo de concentração. E aquilo, de facto, tinha o aspecto... que a partir da Segunda Guerra Mundial. Claro, e durante a Segunda Guerra Mundial, e até a partir de 1945, quando se publicita tudo o que se passou nos campos de concentração nazis, a ideia foi assimilar ao campo de concentração nazis, um bocadinho para deslegitimar a ditadura salazarista aos olhos do Ocidente, da Inglaterra e dos Estados Unidos, dizer, olha, vocês apoiam este regime está a fazer a mesma coisa. Bem, esta colónia penal não lembrava apenas os campos de concentração, quer nazis, quer comunistas, na Rússia. Também lembrava as colónias penais que os países ocidentais tinham. Por exemplo, a França tinha uma colónia penal na Guiana Francesa, para presos de delito comum e também para presos políticos. Tinha começado em 1852. Portanto, há muito tempo. Há imenso tempo. E os presos políticos, aliás, nesta colónia penal, estavam na Ilha do Diabo, na chamada Ilha do Diabo, onde esteve o Dreyfus, o capitão Dreyfus, em 1898. Há, aliás, um livro muito conhecido, muito famoso, que é o Papillon, que depois deu um filme também muito conhecido nos anos... O livro portanto, é um livro da autoria do Henri Charrière, publicado em 1969, e depois dá origem a um filme também muito conhecido, de 1973, salvo erro. Esta colónia penal na Guiana Francesa tinha uma taxa de mortalidade enorme, quer dizer, há fontes que referem quase 75% de mortos, quer dizer, portanto, uma coisa terrível. Cerca de 80 mil prisioneiros passaram por esta colónia penal, é verdade, com quase 100 anos, quer dizer, portanto, muita gente. Mas, portanto, havia outro tipo de estabelecimentos prisionais mantidos por democracias, por repúblicas, como é o caso da França, nas suas colónias, mas, claro, a oposição portuguesa nos anos 1940 não foi com colónias penais francesas que se lembrou de comparar, foi obviamente com os campos de concentração nazis e não também com os campos de concentração comunistas, curiosamente, embora o Edmundo Pedro, por exemplo, faça a comparação com o Gulag soviético. Dizer, qualquer uma dessas comparações ao mesmo tempo é um pouco absurda. Sim, não é? É como o Edmundo Pedro diz. Quer dizer, o Edmundo Pedro sofreu imenso lá e as descrições são horríveis no Tarrafal, mas ele diz, obviamente, não me quero comparar nem com quem esteve preso nos campos de concentrações nazis, nem com quem esteve preso nos campos de concentração soviéticos. Vamos lá tentar perceber, mas mais objetivamente, a diferença. Não é para dizer uns eram mais bonzinhos do que outros. Não, há uma diferença, acho que há uma diferença funcional. Isto é, os campos de concentração na Alemanha nazi, na Rússia comunista, fazem parte, são estabelecimentos de repressão de massa. Isto é, são milhares e milhares de pessoas que estão nos campos de concentração. Sim. No caso de nazis, para o extermínio, quando estamos a falar do extermínio das populações judaicas, mas, portanto, são
são milhares de pessoas, quer dizer, são centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aquilo faz parte de uma repressão maciça sobre sociedades. E muitos deles desempenhavam também uma função económica. E depois estavam ligados a uma exploração económica intensa, quer dizer, mesmo alguns dos campos de extermínio nazis têm fábricas, como Auschwitz, têm fábricas, indústrias associadas para a exploração de mão de obra escrava. O uso de trabalho escravo na Rússia comunista tinha um nível elevadíssimo, quer dizer, enorme. Há grandes obras construídas pelos prisioneiros do Gulag. Não era o caso desta colónia penal. Isto é, nesta colónia penal, por um lado, o número de presos foi sempre muito limitado, quer dizer, nunca houve mais de 200 e tal presos em determinados momentos, em simultâneo. E o seu trabalho, havia também trabalhos forçados, mas era mais como uma espécie de penalização em determinados momentos e trabalhos sem grande significado económico. Isto é, trabalhar numa horta, abrir um valado, ir buscar umas pedras para a construção, mas depois, por exemplo, em 1936, 37, os presos foram obrigados a ir a uma pedreira, buscar pedras para a construção, mas, por exemplo, a construção já foi feita por trabalhadores cabo-verdianos, não pelos próprios presos. Eu se calhar interrompi-te aqui, Rui, porque o nosso tempo para quem nos está a ouvir em direto em FM está a chegar ao fim. Essas pessoas, eu despeço-me até para a semana. Volto a lembrar que o resto desta área passa a ser transmitido às 19 horas de quartas-feiras em FM. Os outros que nos costumam ouvir em podcast já sabem que vem mais conversa já a seguir. Até lá. Muito bem, agora, estávamos a dizer que convinha não confundir, não é? Mas posto isto, há dois aspectos de campo de concentração para além da imagem do campo de concentração. Isto é, quando vemos a imagem do campo de concentração, lembra, ou antes, quando vemos a imagem da colónia penal, aquilo lembra um campo de concentração imediatamente. Mas além disso, há dois aspectos, para além das instalações, digamos, há dois aspectos que lembram um campo de concentração. O primeiro aspecto tem a ver com o caráter de depósito prisional, quer dizer, uma espécie de depósito de inimigos do regime. E isto porquê? Porque uma grande parte das prisões não correspondiam a penas judiciais. Isto é, quer dizer, não tinha havido um julgamento. As pessoas não tinham sido julgadas, nem tinham sido condenadas a penas de prisão. E isso, aliás, era uma característica dos primeiros campos de concentração nazis em 1933. Isto é, para colocar detidos às ordens das autoridades sem terem sido julgados por um tribunal. Na colónia penal, segundo o decreto de abril de 1936, destinava-se precisamente a detidos em prisão preventiva, e depois a expressão era que o governo decida deter ou fazer julgar fora da metrópole. Portanto, estava previsto no próprio decreto que muitos daqueles que poderiam ser enviados para lá não tinham sido julgados nem condenados a pena de prisão nenhuma. Mas estavam em prisão preventiva... Sem culpa informada, mas julgamento. Por tempo indeterminado. E por tempo indeterminado. E depois há presos... Isso era legal? Bem, era o que acontecia. Há presos que estão a cumprir uma pena, mas que são mantidos depois para além da pena a que tinham sido condenados pelo Tribunal Militar Especial. E segundo o Edmundo Pedro, por exemplo, o Edmundo Pedro diz que metade da primeira leva, dos 152 ou 157 presos, metade estava já a cumprir uma pena, mas a outra metade estava detida preventivamente. Portanto, metade dos presos que foram enviados para lá estavam em detenção preventiva, como era o caso de Edmundo Pedro. Edmundo Pedro esteve 9 anos na colónia penal do Tarrafal, sem nunca ter sido julgado, sem nunca ter sido acusado de nada. Estava lá detido. Quando é que ele é julgado? É quando ele vem do Tarrafal. Em agosto de 1945 ele é libertado. Vem, é metido outra vez na prisão e então é julgado. E é julgado e então recebe a sua pena. A sua pena foi condenado a 22 meses de prisão correcional. Ele tinha estado 9 anos preso. E depois, retrospectivamente, é condenado a 22 meses de prisão. Sim. Isto é cerca de um ano e pouco de sim, menos de 2 prisão. anos. Menos de 2 anos de prisão. Menos 2 anos. Mas teve 9 anos preso. Portanto, isto dá a ideia do que é que significava também esta colónia penal. Um desprezo total pelo Estado de Direito. Isto era a negação do Estado de Direito. Portanto, eram pessoas que eram enviadas para lá, uma parte para cumprir uma pena que depois se prolongava indefinidamente. Quando lá tinham, por exemplo, 4 anos de prisão, estavam lá 10, e outros que não estavam absolutamente condenados a coisíssima nenhuma e que eram metidos... bem, e isto faz lembrar, sim,
um campo de concentração típico da Alemanha nazi e da Rússia comunista, onde o mesmo desprezo pelo Estado de Direito e o mesmo tipo de arbitrariedade na prisão era o comum. Quer dizer, por exemplo, na Rússia comunista geralmente havia condenações, mas as condenações depois era-se condenado a 10 anos de prisão e depois ao fim desses 10 anos levava-se mais 10 anos de prisão e ficava-se lá até... basicamente, isto eram presos que estavam à mercê das autoridades, quer dizer. Estavam lá à descrição, quer dizer, estavam lá presos o tempo que fosse. E eles próprios não sabiam. Portanto, o Edmundo Pedro, isso é muito importante. Ele chama a atenção para isso, aquilo que o mais... Ele não era um preso que estivesse lá condenado a 9 anos de prisão à espera que os 9 anos acabassem. Ele não sabia quanto tempo ia lá estar. Foram 9 anos. Podiam ter sido 4, mas podiam ter sido 15. Quer dizer, totalmente discricionário. Aquilo era discricionário. Quer dizer, portanto, estava lá, ele não estava lá às ordens de um tribunal. Aliás, o campo, a colónia penal não estava sob a tutela do Ministério da Justiça. Era uma prisão quase privativa da polícia política, quer dizer, onde enviava para lá aqueles que... Tu há pouco falaste no Tribunal Militar Especial. Era só esse Tribunal Militar Especial que, quando condenava, enviava para o Tarrafal? Não necessariamente para o Tarrafal. Era gente que enviava para... podia ir para outras prisões. Agora, a decisão de enviar para o Tarrafal não era do Tribunal Militar Especial, era da Polícia Política. A Polícia Política que distribuía aos presos, mesmo os condenados, é que dizia, bem, este vai, este não vai. Ou seja, não era o juiz que enviava para determinado lado. Não era o juiz, eram enviados, a polícia é que decidia quem é que ia para onde, conforme lhes interessava. E depois, outro aspecto que lembra, de facto, os regimes prisionais, estes regimes prisionais arbitrários das ditaduras europeias dos anos 30 e 40, é, de facto, as condições da prisão. Quer dizer, quando os presos chegam, aliás, no dia 29 de outubro de 1936... Os primeiros presos. Os primeiros presos, depois de 11 dias no porão de um cargueiro usado no transporte de gado, alguns deles que até diziam a Baía parecia aprazível, quer dizer, parecia ter um bom aspecto. Simpático. A colónia penal ficava a 4 quilómetros da vila, portanto, eles tiveram de fazer esses 4 quilómetros. O que é que tornava tudo pior? Bem, o que tornava tudo pior, em primeiro lugar, era a brutalidade das autoridades, isto é, dos comandantes das autoridades prisionais, isto é, do diretor da colónia penal e dos seus guardas. Portanto, eles usam uma brutalidade constante para impor disciplina. Percebe-se que por trás disso devia estar, por um lado, sadismo, mas por outro lado também instruções para serem rigorosos, mas por outro lado também uma grande insegurança. Portanto, eles eram muito menos do que os presos. Alguns destes presos, por exemplo, os marinheiros, são cerca de 30 marinheiros, são militares treinados. Portanto, há aqui um certo receio do que é que os presos possam fazer. Portanto, há uma tentativa constante de quebrar os presos, isto é, de os desmoralizar, de os intimidar. Para isso, depois há uma cela de isolamento que fica famosa, uma cela de isolamento para punições especiais, que consiste numa caixa de cimento sem janelas, a que os presos chamam a frigideira. Repare, isto num clima tropical em Cabo Verde, quer dizer, ser fechado numa caixa de cimento sem janelas é uma coisa absolutamente horrível, quer dizer, uma coisa terrível. É verdade que nem todos os oficiais do exército que servem na colónia penal se comportam da mesma maneira. Portanto, há comandantes que são horríveis, como o primeiro comandante, que aliás viria a ser suspenso pelo diretor-geral das prisões, precisamente pelos excessos que lá cometeu. Quer dizer, isto em 1937 há uma inspeção e há queixas dos outros próprios oficiais que lá estão, fazem queixas do diretor das brutalidades que ele anda a cometer e, portanto, ele é suspenso. Curiosamente, o Edmundo Pedro vem a encontrar este diretor, onde? Numa sessão da oposição democrática em 1951. Ele tinha sido diretor do campo do Tarrafal e depois passou-se para a oposição democrática e apareceu no comício da oposição democrática contra a ditadura e contra o Estado Novo e contra o salazarismo. O capitão Manuel dos Reis. É o capitão Manuel dos Reis. Depois o regime melhora, depois volta a piorar com um outro capitão, e geralmente são capitães, o João da Silva, a partir de 1938, embora o Edmundo Pedro diz que este capitão, que também era brutal, mas era mais seletivo, isto é, ele selecionou uma série de presos que ele pensou que devia tentar quebrar, desmoralizar, obrigá-los a mudar de opiniões, como eles
esperava. E depois houve outros capitães, diz outros diretores, portanto, diz Edmundo Pedro, como é o capitão Alegário Antunes, que é muito mais benevolente, quer dizer, por exemplo, deixa os prisioneiros jogar futebol, deixa-lhes construir um campo de handball também. Por exemplo, é sob a direção deste capitão Alegário Antunes que morre o Bento Gonçalves, o secretário-geral do Partido Comunista, e o Edmundo Pedro diz que viu o diretor da prisão absolutamente consternado, quer dizer, ele estava absolutamente destruído pela morte do Bento Gonçalves. Portanto, isto varia muito. Mas o que é que isto quer dizer também? Isto quer dizer que o que reinava ali era a arbitrariedade pessoal. Quer dizer, portanto, um diretor mais brutal, mais desequilibrado, portanto, podia criar ali um regime de terror. Depois vinha um diretor mais benevolente ou mais responsável, mudava o ambiente, quer dizer, mas não havia garantias nenhumas dos preços. Os preços estavam absolutamente à mercê destas flutuações de personalidades. E, portanto, é a pior situação possível, quer dizer, do típico da tirania, quer dizer, isto é, a pessoa está sujeito ao tirano ser brutal e depois ser substituído por um tirano mais simpático e depois veio outro tirano mais brutal. Depois as próprias condições da colónia penal. Aquilo tinha sido improvisado, o Edmundo Pedro chama a atenção para isso, quando ele chega de lá tem nitidamente o ar de improvisado, portanto ainda não estão construídos os pavilhões, o que há tendas de lona em 1936, 14 tendas de lona com cerca de 24 metros quadrados cada uma dá para 12 prisioneiros, mas a improvisação é nítida. Por exemplo, eles não têm um médico, durante o mês não há um médico, o médico só chega ao fim do mês. E depois o decreto de abril de 1936 diz que o lugar vai ser escolhido se tiver boas condições higiênicas. Bem, não era o caso absolutamente nada desta colónia do Tarrafal. Não tem água potável, por exemplo, e sobretudo tem muitos mosquitos. Isto é, fora da época das chuvas há muito vento e portanto não há muitos mosquitos. Mas o que acontece é quando vêm as chuvas, que é geralmente entre agosto e setembro no ano, fazem-se muitos pântanos com as chuvas, são chuvas torrenciais, tropicais, fazem muitos pântanos e aparecem muitos mosquitos, o que quer dizer que é o tempo da malária. Ora bem, o que acontece, o Edmundo Pedro diz isto, é que os prisioneiros, quando lá chegam, não têm ideia nenhuma disto, não foram informados disto, e as autoridades também não parecem estar conscientes disso. Portanto, eles não lhes foram dados mosquiteiros, por exemplo, portanto, eles estão completos. Quando aparece, isto é, no ano seguinte, em agosto e setembro, quando vêm as chuvas e vêm os mosquitos, eles caem, ficam todos doentes, todos eles são contaminados por paludismo. Havia tratamentos para a malária já nessa altura, o quinino, mas não há, as autoridades do campo também não têm, as autoridades da colónia penal também não têm quinino naquela altura, são as famílias dos presos que enviam quinino para lá, quando os presos despedem, quer dizer, quando lhes pedem. Portanto, havia correspondência. Sim, não, isso havia muito correspondência. As famílias enviavam dinheiro, enviavam alimentos, quer dizer, enviavam, enfim, aquilo que podiam enviar. Portanto, as primeiras mortes vão ocorrer em agosto de setembro de 1937. Portanto, no ano seguinte, são 6, na época das chuvas, precisamente na época todos por paludismo, depois também há casos de tuberculose e outro tipo de infecções. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, falta de meios de transporte, falta também de meios de tratamento, e então aí há uma mortandade, quer dizer, maior. Morrem cerca de 30, há cerca de 30 mortes entre 1937 e 1945. E essencialmente pessoas jovens, imagino eu, não é? Sim, eles são todos novos, quer dizer, são aqueles que... Só para ter uma ideia, quer dizer, entre 1932 e 1945 morreram cerca de 65 pessoas sob tutela da polícia política. Metade dessas pessoas morreram no Tarrafal. Isto dá uma ideia do significado do Tarrafal. Também chamava o campo da morte e aí, de facto... Há quem diga, a partir destes dados todos, há quem diga que houve intenção de executar a tal morte lenta num país sem pena de morte. Quer dizer, isto é... através de uma negligência calculada, isto é, más condições, falta de assistência médica. Os presos, obviamente, não têm visitas da família, portanto, ninguém está a controlar o estado em que eles estão, ninguém sabe como é que eles estão exatamente. A documentação, provavelmente, não permite
digamos, provar o caráter premeditado, quer dizer, isto é, de ter havido um plano para os deixar morrer. Para os deixar morrer. Aliás, o Edmundo Pedro nota como, depois das 6 mortes de 1937, chegam imediatamente uma quantidade de medicamentos. Isto é como se as autoridades prisionais tivessem ficado assustadas com as mortes deles próprios. Embora das brutalidades, cometiam imensas brutalidades, mas ficaram assustadas. O próprio governo salazarista não estava interessado em ter muitas mortes. É preciso situar, o governo salazarista estava a tentar situar-se entre as potências autoritárias da Europa continental e as potências democráticas. Estava ali no meio e, portanto, não queria estragar, digamos, a sua reputação junto da Inglaterra, da França, enfim, também dos Estados Unidos, com um grande escândalo, quer dizer, de morrer quase toda a gente, quase todos os presos. Aliás, por exemplo, a partir de 1945, quando obviamente ainda está menos interessado nisso, só há 2 mortes a partir de 1945. Entre 1945 e 1954 morrem apenas 2 pessoas. Nos últimos 10 anos do campo. Morrem apenas 2 pessoas. Quer dizer, o que quer dizer que as condições foram melhoradas. Agora, claro, a responsabilidade das mortes é das autoridades. Quer dizer, as autoridades que não, pelo menos, de uma maneira premeditada ou não, colocaram ali uma quantidade enorme de pessoas em condições que não eram as necessárias para as manter em saúde, isto é, com os devidos cuidados, como mosquiteiros, como que depois, obviamente, os presos improvisaram ou arranjaram, mas inicialmente não tinham cuidados médicos e por aí fora, e depois, claro, a própria brutalidade de muitos dos diretores e de muitos dos responsáveis do campo. Portanto, a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é das autoridades. Quer dizer, sim, não estavam interessados, talvez, em ter uma grande mortandade, mas também não estavam interessados em que aquilo tivesse a reputação de ser uma espécie de colónia de férias. Porquê? Porque o objetivo da colónia penal é nitidamente intimidar. E, portanto, a ideia de que se podia morrer lá era uma coisa que interessava. Isto é, o governo talvez não quisesse que muita gente morresse, mas não lhe importava que se criasse a ideia que se podia morrer lá, porque isso intimidava a oposição. Portanto, e há uma... portanto, aquilo faz parte é um recurso de terror, quer dizer, de intimidação de quem está a resistir ao regime. Vejam lá, ainda podem ir parar ao... E nesse aspecto foi conseguido. Ou seja, a oposição continuou. A oposição continuou. Não sabemos quantas pessoas é que foram dissuadidas pelo Tarrafal de participar em atividades contra a oposição. Não é essa a minha pergunta, mas é que essa fama foi de facto criada na sociedade portuguesa. Não, essa fama foi criada, até porque depois a própria oposição se encarregou, como acontecia muitas vezes, quer dizer, a própria oposição se encarregava de, digamos, agigantar os recursos, a repressão do Estado Novo. Por um lado, para dizer que esta era uma ditadura horrível, mas ao de fazer isso também criava contribuía para criar também um sistema de medo, quer dizer, um sistema de medo, quer dizer, na sociedade em relação àquilo que as autoridades podiam fazer a quem as contestasse. E depois, claro, havia uma nítida ligação entre o que se estava a passar na Europa e o que se estava a passar na colónia penal. O Edmundo Pedro também chama a atenção para isso. Isto é, quando havia notícias de que os aliados tinham ganhado uma batalha, imediatamente as condições melhoravam na colónia penal. Quer dizer, era quase automático, quer dizer, era uma ligação quase automática. Quer dizer, o que quer dizer, porquê? Porque os próprios presos se encarregavam de chamar a atenção, bem, a ditadura é capaz de cair e depois as pessoas que estiveram aqui a reprimir-nos vão responder por isso. E, portanto, eles de repente ficavam com um certo receio e passavam a portar-se melhor para com os presos. Como disseste, os mortos representam cerca de 10% do total dos presos. O paludismo matava na colónia penal, mas matava também fora da colónia penal. Portanto, também houve, na mesma altura, muitas mortes por paludismo entre a população local. E, aliás, essa população local ainda estava sujeita às fomes, que foram muito graves nos anos 40 no arquipélago de Cabo Verde. E há testemunhos que dizem que uma parte da população da vila do Tarrafal ia buscar as sobras dos presos da colónia penal para tentar alimentar-se. Quando os presos chegam em 1936, os primeiros presos,
segundo o Edmundo Pedro, a maior parte deles não está convencida que não vai ficar lá muito tempo. Porquê? Porque está confiante na vitória da Frente Popular, do governo da Frente Popular na Guerra Civil em Espanha. Portanto, depois vão perdendo essas esperanças. E quando eles lá estão, quer dizer, em cada momento são cerca de 200 homens, jovens, o que eles vão fazer é manter uma grande atividade política. Isto é a colónia penal do Tarrafal torna-se um grande centro político. Portanto, isso reflete-se imediatamente na organização dos presos. Os presos organizam-se imediatamente em dois grandes grupos. Um que é a Organização Libertária Prisional, que são os anarquistas, e outro que é a Organização Comunista Prisional. Isto tudo no Tarrafal? Tinha nome e tudo? Tarrafal. Tem, é a Organização Comunista Prisional, a Organização Libertária Prisional. Cada um deles fazem grupos de estudo, com cursos de matemática, de física, até de geometria analítica, porque, por exemplo, o Bento Gonçalves, o secretário-geral do PCP, era um operário muito qualificado e, portanto, era capaz de ensinar estes cursos todos. Mas também são capazes, eles têm contactos externos, portanto têm correspondência com a família, mas também têm correspondência clandestina, portanto eles recebem os avantes, por exemplo, o jornal do Partido Comunista. Recebem o avante no Tarrafal? Recebem o avante no Tarrafal. Portanto, nós temos as cartas da Organização Comunista Prisional a dizer recebemos o avante, etc. Passam relatórios para fora, portanto a Organização Comunista Prisional está constantemente a enviar relatórios para a direção do Partido Comunista em Portugal. Portanto, eles trazem malas de livros, têm imensos livros. Encenam têm um grupo de teatro, fazem uma peça de teatro. A partir de 1944 começam a receber os jornais da metrópole, portanto o Século, o Diário Notícias, começam a receber, portanto as autoridades prisionais deixam entrar são autorizados. A Organização Comunista é acusada por vezes pelos libertários de ter tentado manter boas relações com as autoridades prisionais para ficar com os cargos que eram dados aos presos. Portanto, a tomar conta, digamos, da colónia penal. Os presos fazem vários trabalhos até para o regime. Por exemplo, foram os presos que fundiram os escudos de bronze para um monumento de homenagem ao Marechal Carmona em 1940. Foram fundidos, quer dizer, pelos presos. E, claro, isto dá também origem a imensos conflitos políticos dentro da colónia penal. Portanto, há um choque entre comunistas e anarquistas e aqueles revilharistas. Portanto, isso vem de grandes discordâncias ideológicas e também de estratégia política. Por exemplo, o Bento Gonçalves, quando chega lá, faz uma grande crítica do levantamento do 18 de janeiro de 1934 na Marinha Grande. Ele diz que aquilo foi uma coisa anarquista, uma coisa... Portanto, isso estabelece logo lá um mau ambiente entre anarquistas e comunistas. Eles tinham atitudes diferentes sobre como combater o Estado Novo. Os comunistas achavam que se podia combater o Estado Novo através da infiltração dos sindicatos nacionais. Os anarquistas preferiam manter os sindicatos clandestinos, portanto, logo, isto já dava muitas discussões. E em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Organização Comunista Prisional decide tomar uma iniciativa que depois é muito discutida, que é propõe a Salazar, através do diretor da prisão, faz uma proposta de um pacto com Salazar para a defesa do regime. Isto é, os comunistas dizem, se Portugal for invadido pelos alemães, nós combateremos a invasão alemã e, portanto, estamos aqui à disposição do governo para isso. Portanto, foi a chamada política nova. Isto é muito criticado pelos anarquistas, que consideram que isto é uma espécie de colaboracionismo com a ditadura. Enfim, não era no sentido em que, muito provavelmente, os comunistas julgavam que estavam até a seguir a política geral da União Soviética, que era a sua principal preocupação. Isso leva também a uma divisão dos próprios comunistas. Portanto, digamos, a política soviética, portanto, como por exemplo é conhecido na colónia penal, chega a notícia do pacto entre a Alemanha nazi e a Rússia comunista, isso provoca uma divisão. Portanto, há comunistas que dizem, bem, se a União Soviética quer estar aliada a Hitler, portanto, nós vamos respeitar isso. E há outros que dizem, mas como é que é isso? Então nós andamos sempre a dizer para combater o fascismo e agora de repente aliamos-nos à principal potência fascista. Isso leva a constituir-se um terceiro grupo, além daqueles que eu referi, portanto, a Organização Libertária e a Organização Comunista. Aparece o agrupamento dos comunistas afastados, dirigido por José de Sousa, em que está, por exemplo, o Gabriel Pedro, o pai do Edmundo Pedro.
É interessante. Mas é um ambiente político muito animado. Não, muito animado para uma prisão. E muito vivo, quer dizer, muito... e com grandes choques. Por exemplo, o Edmundo Pedro, portanto, a organização comunista tem uma espécie de disciplina brutal sobre os prisioneiros. Portanto, todos os presos comunistas só podem fazer aquilo que a organização comunista decide, e os seus líderes. O Edmundo Pedro, por exemplo, decide fugir por conta própria, é preso e, por causa disso, é punido pelas autoridades prisionais, brutalmente, espancado, metido lá na chamada frigideira, etc. E depois, quando sai de lá, é punido pela organização comunista, que o afasta do partido por ele ter organizado uma fuga sem dar conhecimento à organização comunista prisional. Aliás, isso leva o Edmundo Pedro a precisamente romper com o PCP no Tarrafal. Quer dizer, ele acaba por, quando sai, já não é em 1945, não ainda se considera comunista, mas afastado do Partido Comunista, porque ele viu ali coisas que ele já não pode aceitar. Quer dizer, de brutalidade da própria organização comunista prisional, de autoritarismo, enfim, vários aspectos que ele diz que o fizeram repensar o que é que era o PCP. Uma vez, em 1945, há um choque entre a organização comunista prisional e a própria direção do Partido Comunista em Portugal. A organização comunista prisional propõe uma política de transição negociada com Salazar, o que é rejeitado pela direção comunista em Portugal, aí já protagonizada por Álvaro Cunhal. Portanto, mas uma transição negociada, estás a falar de Portugal ou estás a falar da prisão? De Portugal. Não. Transição até negociada mesmo em Portugal. Não um político. Não, a organização comunista. Repara, a organização comunista prisional tem, entre 1936 e 1945, dos principais líderes comunistas estão lá. Quer dizer, portanto, eles continuam a achar que têm um papel importante na direção do partido. O que acontece em 1945 é que, entretanto, tinha surgido uma nova, digamos, geração de comunistas em próprio Portugal, que tinham na metrópole, que tinham tomado conta do Partido Comunista e que começam a resistir, digamos, aos antigos líderes que estão presos no Tarrafal. Portanto, há um choque entre o novo secretariado do Partido Comunista na metrópole e a Organização Comunista Prisional. Portanto, mas de uma certa maneira é como se tivesse havido uma tentativa para dirigir o Partido Comunista a partir do Tarrafal, a partir desta organização comunista no Tarrafal. Bem, em 1945 há 230 presos. Nesse ano de 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial, que é quando Salazar diz que vai organizar eleições e que tenta, portanto, dar ao regime ensaia uma abertura do regime. Bem, não ensaiou nenhuma abertura, quer dizer, é mais Simulou. muda a cosmética do regime, quer dizer, o regime, de repente, ele diz, não, mas nós fomos sempre uma democracia, mas uma democracia orgânica. É isso que explica o fecho do Tarrafal? Não o fecho, não fecha ainda, mas as amnistias. Em 1945, as amnistias reduzem o número de presos no Tarrafal para cerca de 40. Basicamente só ficam presos lá os marinheiros da Organização Revolucionária de 1936. Portanto, esses marinheiros é que lá ficam. Portanto, esses marinheiros que tinham sido condenados cumprem as penas todas no Tarrafal. É os que lá ficam. Quer dizer, os outros todos regressam e depois, claro, aparecem, ainda há presos enviados para o Tarrafal entre 1945 e 1954, e é em 1954 que o último preso sai do Tarrafal, e depois, na década de 60, o Tarrafal abre outra vez com o campo de trabalho de Chão Bom, é assim que se chama, mas para presos políticos das colónias da África. Por exemplo, o escritor Luandino Vieira esteve lá preso. Mas ainda em relação ao primeiro fecho ao fecho do Tarrafal em 1954. Ok, houve as amnistias no pós-Segunda Guerra Mundial, mas depois disto estamos a falar de quase 10 anos. Sim, ainda há gente enviada para lá, mas muito menos, mas não tem a dimensão. Porquê é que fecha? Bem, eles basicamente fecham porque, por causa aquilo, a partir de determinado momento, torna-se os proventos do medo que o Tarrafal inspira são menores do que a má reputação que aquilo dá à ditadura, quer dizer, e portanto, e além disso, a ditadura no princípio dos anos 50 sente-se bastante segura, conseguiu derrotar a oposição entre 1945 e 1949, a oposição está completamente desorganizada e desmoralizada, portanto eles devem ter sentido à vontade para
Ok. Enfim, não precisavam já não precisavam disto. Mas não acabou a história das deportações. Em 1968 volta a haver uma deportação, é aplicada a Mário Soares, Certo. decisão do Conselho de Ministros. Portanto, ele é deportado para São Tomé, Não, para não Cabo fica preso, portanto, não está preso. É uma deportação à antiga, portanto, fica Verde. lá. E depois termina quando Marcelo Caetano sucede a Salazar e é uma outra decisão do Conselho de Ministros para o deixar regressar. Isso significa que Mário Soares foi o último deportado do Estado Novo? Sim, provavelmente foi o último deportado do Estado Novo. Foi o último deportado do Estado Novo, exatamente. Muito bem. Bom, assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.